Estamos aqui em mais um short vídeo de linguagens, códigos e suas tecnologias, falando mais um pouquinho de língua inglesa. No vídeo passado, nós começamos a ver o simple past, que é o tempo passado, das ações que começaram e terminaram no passado próximo, no passado recente. Então, vamos lá. O que ficou de importante para a gente relembrar? Que no inglês nós temos muito mais verbos regulares do que verbos irregulares e que normalmente eu faço o meu simple past colocando ed no final do meu verbo, da minha palavra que indica ação. Tem algumas exceções? Tem, por exemplo, se a minha palavra terminou com y, eu vou colocar IED no final da minha palavra. E se a palavra já tem E no final, eu vou acrescentar só o D para fazer o passado. Dá uma olhada aí. Verbos regulares terminados em E, acrescenta-se o D no final do verbo. Como acontece na palavra love, que vira loved. A palavra lie vira lied. A palavra arrive vira arrived. E a palavra like vira liked. Viram tanto que é fácil? O inglês ele não tem segredo. Passar as palavras para o passado é bastante simples, até porque a maior parte dos verbos são regulares. Além dos verbos terminados com ed, nós temos os verbos que terminam em consoante e que precisa dobrar essa consoante. Nós chamamos esses verbos de CVC, consoante, vogal, consoante. Como que isso funciona? Olha só o verbo stop. Eu tenho S-T-O-P. Aqui eu tenho consoante, vogal, consoante na última sílaba, não tenho? Nesse caso aqui, o stop vai virar stopped. Control, ó. Na última sílaba eu tenho throw. Consoante, vogal, consoante. Vai ganhar 2 L's. Plan vai virar planned. Prefer vai virar preferred. Então, é muito fácil. Você vai olhar para a palavra. Se lá no finalzinho ela for consoante, vogal, consoante, como no caso do stop, consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante e acrescentar o ed. É muito importante lembrar disso, porque essas palavras que são consoante, vogal, consoante, elas aparecem muito em atividades avaliativas, em provas. Então, se a gente não estiver atento, a gente coloca só o ed e esquece de dobrar a letrinha. Palavras terminadas em Y, já tinha falado delas para vocês. Terminou em Y, esse Y vai virar esse I aqui. Por exemplo, a palavra study termina com Y, vira studied. A palavra worry, que é preocupar-se, ficar preocupado, vira worried. Cry vira cried. Ah, professora, mas cry não é consoante, vogal, consoante? Não. O Y em inglês ele tem valor de vogal, por isso ele vira I quando eu transformo ele no passado. Cry vira cried. Try vira tried. Super tranquilo, só ficar bastante atento aí nas regrinhas. E nós temos, por último, o famoso ed, que é o dos verbos regulares. Enjoy, enjoyed. Peraí, professora, mas você não disse que o Y vira I? Por que nessas palavras isso não aconteceu? Aqui está o pulo do gato. Enjoy, ó. Eu não tenho só o som de I, eu tenho uma vogal junto, eu tenho o A, eu tenho o O junto com o I. E isso vai fazer para mim um ditongo.
nos ditongos, eu não vou transformar o Y em I, porque ele está coladinho aí na outra vogal. Vamos observar a diferença do slide anterior. Deixa eu limpar ele aqui pra gente. Qual que é a diferença dessas frases que eu criei, o IED, para as frases que o Y não vira I? Ó, consoante. T é consoante, R é consoante, Y é vogal. O Y ele é a única vogal dessa palavra. Na palavra cry, a mesma coisa. Eu tenho consoante, consoante, vogal. Na palavra worry, ó, consoante, consoante, vogal. Então, como o Y é um cara sozinho, é uma vogal solitária, pensa nisso, é um cavaleiro solitário esse Y. Se o Y está solitário, não tem nenhuma vogal para fazer companhia para ele, na hora que a palavra vai para o passado, ele vira I, para ele ganhar o companheiro que é o ED. Então, qual que é a regra? O Y é um cavaleiro solitário no meio das consoantes, ele não tem nenhuma vogal para fazer companhia para ele. Quando eu transformo essa palavra no passado, ele vira IED, cryed, igual está aqui no nosso exemplo. Agora, quando esse Y não é um cara solitário, quando ele está casado com outra vogal, como o O ou o A, aí ele não precisa virar I. Por isso, enjoy vira enjoyed. E o stay vira stayed, com Y. Tá vendo que legal? Quando ele não tá solitário, quando ele não tá sozinho na vida, ele não precisa virar I no passado. Regrinha para você não esquecer nunca mais na vida. Y, cavaleiro solitário, ele vira I no passado, vira cryed. Quando esse Y não está sozinho, quando ele está casado com uma vogal, igual na minha palavra enjoy, ele não precisa virar I. Eu só vou colocar o ED no final da palavra. Tranquilinho, né, gente? Isso foram os verbos regulares. E os verbos irregulares? Os verbos irregulares, você vai depender de uma tabela de estudos. Infelizmente, você vai ter que decorar, porque eles são muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, o verbo to be, ele se transforma completamente. Ele vira was e depois ele vira been. O verbo become, ele não muda, ele é chamado de verbo irregular porque ele está totalmente fora da casinha. Ele simplesmente decidiu, não vou me transformar. Passado, presente, futuro, não me interessa, eu vou ficar sempre do mesmo jeito. Por isso, ele em inglês é considerado um verbo fora da regra, ele é irregular. O verbo begin, ele vira began, olha que loucura. O verbo break vira broke. O bring, ele cresce, ele vira broged. Então, os verbos irregulares no inglês, eles são muito variados. A única forma de você saber eles é estudando a tabela. Não tem macete, não tem regrinha, cada um funciona de um jeito. Então, você tem que estudar a tabela para saber qual é o passado desses verbos. E por último, trouxe para vocês um texto aí que está na plataforma de vocês, do Cândido Portinari, para mostrar como que funcionam esses verbos no passado dentro de uma frase. Então, no past tense, eu tenho alguns verbos que são regulares e alguns irregulares. Na frase, Cândido Portinari was born on December, was born é passado, aqui é o passado do verbo to be, ele nasceu. Na frase, he only went, olha só, went, ele esteve ou ele frequentou. Tá vendo que aqui eu tenho dois verbos irregulares, was e went. Mas depois eu tenho um verbo irregular, but showed. Showed é mostrou, show é literalmente mostrar.
A gente pegou essa palavra emprestada do inglês, a palavra show. A gente fala, Marília Mendonça fez um show no ano tal e arrasou. O que é show? É mostrar, apresentar. Maria Mendonça fez uma apresentação, ela se mostrou. Então, a palavra show significa mostrar. E como show é um verbo, ele significa mostrar, ele vai para o passado. No passado, ele vira a palavra showed. Portinari showed an artistic vocation. Ele mostrou uma vocação artística since childhood, desde criança. E moved, o verbo move, que é mudar, mover, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar pintura e enrolled, matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes. Observem que num pedaço pequenininho de texto eu achei várias palavras no Simple Past. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque tem uma sugestão aí de atividade com base nesse texto do Portinari. Olha só quantas palavras dá para destacar aí no passado. Então, qual que é a sugestão da professora? Para você praticar e ficar fera, você vai lá na plataforma, procura esse texto aí do Portinari e tenta localizar os verbos que estão no passado. Retire do texto os verbos que estão destacados e veja todos que estão no Simple Past e coloque na forma infinitiva. Use seu caderno, por exemplo, se você achar o verbo painted, você transforma ele em paint. Tem o texto do Portinari e tem um texto da Tarsila do Amaral. Os dois textos são ótimos para você praticar, pescar esses verbos aí no Simple Past e fazer a sua lista de verbos. É uma dica de ouro para você ficar fera, não esquecer e na hora de fazer suas atividades avaliativas, ó, ficar nota 10. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Muito boa sorte aí nos seus estudos e vejo vocês no nosso próximo vídeo.